Imagine só, Zona 4, aqui é Hatch Vernon falando, morando do outro lado em Maryland. Sei que você devora relatórios anuais como se fossem o último pedaço de pão no deserto. Mas não é só curiosidade que me move, é a certeza de que você enxerga além dos números. O que realmente chama sua atenção nesses documentos? O que as empresas escondem entre as linhas que você gostaria de ver exposto sem rodeios? Afinal, não é só sobre o que elas são obrigadas a revelar. O que me interessa de verdade é o que não está lá, mas deveria estar. Quero saber quem está no comando, como pensam, quais são as engrenagens reais por trás dos negócios. Não me venha com um relatório que parece mais um folheto de vendas. Quero o tipo de informação que um sócio receberia se tivesse passado um ano fora e voltasse para descobrir o que realmente aconteceu na sua ausência. Aquilo que os acionistas merecem, mas que as empresas evitam colocar no papel. Claro, as normas exigem uma montanha de dados hoje em dia. Alguns até úteis. Mas o que importa é a intenção por trás do documento. Se for só para impressionar, perco o interesse na hora. O que busco é transparência genuína, o tipo de relato que me faz entender o pulso do negócio. Porque, veja bem, não dá para avaliar uma empresa isoladamente. Se tenho ações numa indústria com 18 concorrentes, preciso conhecer todos eles. Não adianta analisar só o meu time se não sei o que os outros estão fazendo. É como tentar entender um jogo de xadrez olhando apenas para o seu próprio tabuleiro. Quero saber sobre participação de mercado, margens, tendências, estratégias. Coisas que não estão nos gráficos bonitinhos dos relatórios trimestrais. Sem isso, como posso tomar decisões inteligentes? Como posso ser um dono consciente se não entendo o cenário completo? É por isso que devoro esses documentos, porque neles encontro pistas que a maioria ignora. E ao longo dos anos, aprendi que essa é a melhor forma de tomar decisões no mercado. Se tivesse um prédio comercial, compraria ações de todos os inquilinos só para acompanhar de perto o que está acontecendo. Quero avaliar com clareza como os outros estão performando, não só o meu investimento. E não adianta confiar cegamente no que os analistas dizem. Eles conhecem o setor, mas a informação que realmente importa é aquela que você mesmo descobre. A que vem de fora, não dos relatórios internos. Wall Street não vai te dar as respostas. Os boletins de mercado, as revistas especializadas, os comentaristas barulhentos, nada disso substitui o trabalho de mergulhar nos relatórios anuais. Pode até parecer exagero gastar horas lendo documentos de várias empresas do mesmo setor, mas é assim que se constrói conhecimento de verdade. É preciso absorver, filtrar, conectar os pontos. Não há atalho. Ou você entende o negócio por dentro, ou está apenas apostando no escuro. Agora, Zona 5, aqui é Angstricum, de Fairfax, na Virgínia, um lugar que, se fosse uma cidade, seria a 10ª maior dos Estados Unidos. Estou aqui como acionista, acompanhado da minha filha, que também é corretora. E por falar em presença, não pude deixar de notar você na sexta-noite, aquecendo para o jogo de beisebol. Mas que aquecimento foi aquele? Você não soltou uma bola sequer. Poderia muito bem ter passado a tarefa para alguém que realmente fosse arremessar. E aquele primeiro lançamento? Nem sei se foi um passe ou um erro. Era rápido demais, quase impossível de rebater. Depois foi só alegria. Fotos, autógrafos, saltos sobre cercas, uma energia invejável para alguém da sua idade. Impressionante de verdade. Mas depois de tanta admiração, vem a pergunta que não quer calar. Berkshire Hathaway não é uma empresa de um homem só? Com todo respeito a Charlie, claro. Muitos de nós aqui já estamos aposentados ou perto disso. E a ideia de que algo possa acontecer com você, ou pior, que você decida se aposentar, é simplesmente impensável. Não é exagero dizer que seria um desastre. Afinal, investimos nisso há décadas, desde os tempos em que a empresa ainda era aquela pequena fábrica de tecidos. Então, cá entre nós, o que podemos fazer para proteger nosso investimento? Seguro de vida? Pedir a Charlie para se disfarçar de Warren depois que você se for? Brincadeiras à parte, a pergunta é séria. Como você responde a quem teme que Berkshire se transforme num espetáculo de um homem só? Olha, Berkshire nunca foi um show solo. Somos uma dupla quando o assunto é a alocação de capital, isso é indiscutível. Mas a verdade é que a empresa é movida por dezenas de gestores excepcionais, cada um tocando seu negócio com maestria. O que você vê no palco sou eu, mas o que faz a máquina funcionar está nos bastidores. E isso não vai mudar. Mas não depende de mim ou de Charlie para que eles continuem brilhando. E sejamos francos, quando eu não estiver mais aqui, minhas ações da Berkshire não desaparecerão no ar.
Elas serão mantidas pela minha família ou por fundações por muito tempo depois, o que significa que ninguém terá mais interesse em garantir que a empresa prospere do que eu. Não é como se tudo fosse simplesmente parar no dia em que eu partir. A máquina já está montada, e ela foi construída para durar. A verdade é que a Berkshire nunca foi um circo de uma pessoa só. Temos mais de 30.000 funcionários espalhados pelo mundo, cada um fazendo sua parte enquanto eu, aqui em Omaha, talvez esteja assistindo a um filme ou assinando papéis. Você acha mesmo que o sucesso da empresa depende de eu estar na cadeira de CEO? Os negócios que temos são tão sólidos que continuariam rodando sozinhos, mesmo que eu decidisse passar um ano inteiro de férias. A Coca-Cola vai parar de vender refrigerantes porque um executivo da Berkshire morreu? As pessoas vão jogar fora seus barbeadores Gillette? Os clientes vão deixar de comprar móveis na Nebraska Furniture Mart? Claro que não. O que fazemos, além de alocar capital, é identificar e reter os melhores gestores. Não é preciso um QI de 150 para isso. Basta entender o que motiva essas pessoas a acordar todos os dias e dar o melhor de si. E quando eu não estiver mais aqui, essa lógica não muda. Charlie é um pouco mais velho que eu, então é provável que em algum momento as responsabilidades sejam divididas entre duas pessoas, uma focada em investimentos e alocação de capital, outra em operações. Já temos gente qualificada para isso hoje e teremos no futuro. Não sei quem serão daqui a 2 anos, mas a estrutura está pronta. A Berkshire sempre funcionou assim e funciona bem. Outras empresas de seguros, por exemplo, cometem o erro de misturar funções que não deveriam ser misturadas. Elas colocam a mesma pessoa para cuidar de subscrição e investimentos, como se um único cérebro pudesse ser especialista em tudo. Nós separamos as coisas, um cuida dos investimentos, outro das operações. É mais lógico, mais eficiente e é assim que continuará. Agora, é claro que ninguém espera que meu sucessor seja tão bom quanto eu em fazer novos investimentos. Isso seria pedir demais. Mas os ativos que já temos das empresas que compramos, os gestores que treinamos, estão aí para continuar gerando valor. O verdadeiro desafio não é substituir o Warren Buffett, é manter a cultura que construímos, tratar os gestores com respeito, dar autonomia a quem sabe o que está fazendo e garantir que o capital seja alocado com sabedoria. Quanto às perguntas dos acionistas, sim, a Berkshire cresceu, mas minha abordagem não mudou. Ainda respondo cartas quando faz sentido, ainda leio cada palavra do relatório anual e ainda acredito que a reunião anual é o momento certo para discutir o que realmente importa. Se alguém tem uma reclamação sobre a Coca-Cola ou a Gillette, deve falar diretamente com elas, não comigo. Não interfiro na gestão das empresas que possuímos. Meu trabalho é outro, encontrar bons negócios, alocar capital e garantir que os gestores certos estejam no comando. E falando em gestores, deixe-me contar uma coisa, administrar a Berkshire dá trabalho sim, mas é um trabalho que eu escolhi e que me dá prazer. Não preciso passar horas analisando balanços como antigamente, mas ainda gosto de mergulhar nos detalhes quando necessário. O que não muda é o compromisso, seja no relatório anual, na reunião de acionistas ou em uma conversa casual, o foco é sempre o mesmo, construir algo que dure. Porque no fim das contas, o que importa não é quem está no palco, mas quem está nos bastidores, fazendo a máquina funcionar. E essa máquina, meus amigos, está longe de parar. As vozes dos acionistas não são apenas números em um relatório, são pessoas com dúvidas, ambições e muitas vezes, ideias que merecem ser ouvidas. E eu não fujo desse diálogo. Cartas, e-mails, até mensagens inesperadas. Cada uma delas chega com uma pergunta, um desafio, um pedido de orientação. Alguns querem saber como construir uma carreira sólida, outros buscam conselhos para alavancar seus próprios negócios. E embora o volume possa ser esmagador, afinal, são centenas de vozes clamando por atenção. Eu encaro isso como parte essencial do meu papel. Claro, responder a cada uma delas exigiria um tempo que simplesmente não tenho. Mas isso não significa ignorá-las. O que faço é transformar essas interações em aprendizado, filtrando o que é recorrente, o que é relevante, o que merece ser discutido em uma escala maior. E é aí que entra a magia dos relatórios anuais e das assembleias. Não são apenas obrigações formais, mas oportunidades reais de conversa. Ali eu não falo para os acionistas, eu falo com eles. Porque no fim das contas, uma empresa não se sustenta apenas com estratégias brilhantes, mas com confiança. E confiança se constrói com transparência, com disposição para ouvir e, acima de tudo, com a certeza de que suas preocupações não caem em ouvidos surdos.